Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com o deputado Gilberto Catani, do PL. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui, você sabe, a gente recebe quem faz a diferença no cenário político, jurídico e cultural de Mato Grosso. Um dos nomes mais emblemáticos da chamada bancada bolsonarista em Mato Grosso, Catani mora há mais de 20 anos no assentamento Pontal do Marape, em Nova Mutum. Começou sua trajetória política de forma espontânea nas redes sociais e rapidamente ganhou projeção entre os eleitores conservadores. Discípulo do filósofo Olavo de Carvalho e seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é conhecido por suas defesas firmes da pauta ruralista, de valores cristãos e da propriedade privada. Hoje, vamos entender o que ele pensa e o que ele defende e até onde vão as suas convicções. E para este episódio, eu conto com a ajuda do jornalista Jardel Arruda, que escreve para o caderno de Política do AD. Jardel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Ayrton. É sempre um prazer participar do Pode Olhar e poder ajudar assim, a destrinchar um pouquinho da política de Mato Grosso e dessas figuras que nós temos aqui no nosso cenário político e eleitoral. Ótimo. Deputado Catani, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Obrigado Ayrton, Jardel. É um prazer estar aqui e falar das ações que a gente tem feito na Assembleia Legislativa. Muito bom. Obrigado mesmo. Ótimo. Antes da gente começar, só um recado, mais um recado para quem está nos assistindo. Além do YouTube, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode compartilhar com amigos e familiares e deixar a sua opinião nos comentários. E se você quer saber como são feitas as nossas gravações, ver como são os nossos bastidores, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial. E você também pode receber no seu celular todas as matérias que são postadas, publicadas pelo nosso portal. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela, que vai aparecer em alguns momentos durante o nosso episódio, que você vai ser direcionado para a nossa comunidade. Deputado, como eu disse aqui, o senhor vem tem uma história da terra, né? Trabalhou na terra, e em algumas entrevistas que eu ouvi do senhor, o senhor costuma dizer que se considerava uma pessoa apolítica, que acreditava que político não resolvia nada. O que mudou para o senhor para passar de alguém descrente da política a alguém que hoje faz parte dela? É uma pergunta muito oportuna e faz com que eu exponha aqui toda a minha história. Como você falou, assim que eu me casei, que eu constituí minha família lá em Lucas do Rio Verde ainda, minha juventude toda foi lá, eu adquiri uma propriedade do INCRA, porque o próprio Lucas do Rio Verde foi um assentamento da reforma agrária que deu certo, né? Foi feito na época dos militares, e as pessoas que estavam ali serviam para mim como exemplo, ou seja, você não tem uma propriedade, a reforma agrária ela é o maior programa capitalista que existe no planeta, né? O que fizeram foi deturpá-la, né? Então você tem uma pessoa que não tem uma propriedade e ela tem uma chance, através de um programa do governo federal, de adquirir uma propriedade. Foi o que eu fiz. E eu fui para lá. Quando eu adquiri essa propriedade do INCRA, nós assinamos um contrato, eu comprei essa propriedade, todo mundo compra a propriedade, não existe esse negócio de dar terra, né? A reforma agrária ela é feita de uma maneira comercial, então, é lógico, com parcelas pequenas e com condições de pagamento para que a pessoa que não tenha capital possa tê-lo. Assinei um contrato com o INCRA e me mudei para lá e desde então trabalho em cima da terra. Nesse contrato dizia que até o 10º ano eu deveria ter o meu título de propriedade, eu cumpriria a minha parte do contrato e o governo cumpriria a dele. O que acontece é que o governo de Fernando Henrique para cá não fez mais essa parte de cumprir aquilo que combinou com os produtores. Então eu já estava lá há 20 anos em cima da minha propriedade e não tinha nenhuma esperança de termos o título de propriedade daquela propriedade lá. E isso me levou a buscar como que eu poderia fazer para ter o meu título de propriedade. Eu sempre fui um cara que nunca fui um cara não sou um cara com doutorados, com formação acadêmica, nada disso, mas nunca deixei de estudar.
né, da minha forma simplória, sempre busquei conhecimento. E a única coisa que eu percebi é que isso só podia ser feito através da política, não teria outra maneira, né? E a política é uma política de cumprimento de legislação, porque a legislação, a lei da reforma agrária e a lei do Estatuto da Terra, eles são da década de 60. Então, nós temos uma legislação que nos dá o direito de propriedade, né, e que faz com que o assentamento seja, de fato, uma coisa pujante, uma coisa produtiva. E aí eu vi que não tinha como, porque o nosso país estava sendo dominado por pessoas que não queriam dar o direito de propriedade, principalmente aos assentados. E assistindo alguns vídeos, principalmente do professor Olavo de Carvalho, naquela época ainda era o tempo do Orkut, né? O YouTube estava começando e tal. O Olavo de Carvalho falou para mim, no vídeo, sobre o Jair Bolsonaro. E eu comecei a segui-lo quando ninguém falava, foi a primeira vez que eu escutei falar do Jair Bolsonaro. E eu notei ali que ele tinha um certo conhecimento sobre a causa, né? E com o passar do tempo, começou aqueles escândalos, aquela questão com a Maria do Rosário, depois ele participou da Comissão de Direitos Humanos e tal, e eu comecei a ver que realmente tinha pelo menos um, né, que a gente podia confiar dentro do cenário nacional da política naquele momento. Começou os escândalos de corrupção, de Lava Jato e tudo mais, né, do Mensalão, da Copa, né, que até hoje, Cuiabá inclusive sofre até hoje com aquela Copa infame que foi feita, não a Copa em si, mas as obras, né, enfim. E aí eu comecei a ver que poderia haver uma esperança, e comecei a segui-lo, a acompanhá-lo para ter certeza disso. Depois, para frente, fui visitá-lo, né. Eu sempre falo essa história que a Sandra, minha esposa, permitiu que nós vendêssemos aí uns bezerrinhos das vacas leiteiras para poder ter o dinheiro para poder ir para Brasília, né, para ver ele e ver o que de fato ele pensava. Na primeira conversa que eu tive com ele, foi no aeroporto ainda, eu já questionei ele sobre isso, né, e ele já de pronto me deu a resposta que eu buscava, né, ou seja, a titularização de todas as áreas que a lei prevê, né, ou seja, o cumprimento da lei da reforma agrária, que é a titularização. Então comecei a acompanhá-lo e comecei a fazer campanha para ele, porque ele disse que ia se colocar como candidato à presidência da República e que iria sanar esse problema. Na época, ele tinha menos de 1% nas pesquisas, né? Então, tipo assim, era, né? Eu me lembro, nós comemoramos quando ele dobrou o percentual, ele passou de 1 para 2. Né? Bom, e aí eu nunca fiz campanha para mim, eu sempre fiz campanha para ele, porque eu precisava que os assentamentos fossem olhados de uma outra maneira, não como é visto pela sociedade de uma maneira geral hoje em dia, né? E aí, em 2018, ele começou então a subir nas pesquisas e tal, foi o nosso candidato lá, e faltava gente para compor a chapa, porque quase ninguém acreditava também, né? Então faltava gente para compor a chapa para estaduais no estado do Mato Grosso, né? E eu não queria de forma nenhuma, como você muito bem falou, e eu também sempre fui isso mesmo, eu sempre fui apolítico, eu não gostava da política, eu achava que a política não tinha conserto, essa aqui é a verdade. E coloquei meu nome para preencher vagas, então, de tantas pessoas insistirem para colocar o nome, porque os meus vídeos também começaram a bombar, digamos assim, na internet. Tem vídeos meus aí com 3, 4 milhões de visualizações naquela época, né? Depois vieram os cortes, né? Mas aí eu coloquei meu nome só para isso, só para que fosse preencher as vagas para poder ter uma chapa estadual. E de uma maneira surpreendente, eu fiz 11.629 votos, sem ter dinheiro para isso, com toda a classe política contra mim, a mídia também, de uma forma geral, contra mim, me batendo dia e noite. Eu acho que isso até ajudou. Deu divulgação. E, enfim, a população me deu lá em 2018 11.629 votos, né? E aí não tinha mais como correr, né? A gente entrou realmente, e quando eu entro também, eu entro de cabeça no negócio. Aí depois tivemos a fatalidade do falecimento do Silvio, que também além de ser um correligionário, também é da mesma cidade minha, que é Lucas do Rio Verde, né? Apesar de que hoje eu moro em Mutum, mas me criei em Lucas, conheço o Silvio desde quando ele chegou lá, e morava inclusive numa república dos bancários lá em Lucas, enfim. E aí teve essa fatalidade, e aí eu assumi como primeiro suplente na época, conturbadamente, né? Também todo mundo contra mim, mas graças a Deus conseguimos chegar. E aí depois, em 2022, tivemos aí 4 vezes mais votos da população mato-grossense. Eu acho que nós conseguimos mostrar que dá para fazer um trabalho diferente. Porque o senhor não poupou trabalho também nessa oportunidade que o senhor teve, né? O senhor apresentou projetos polêmicos também, ganhou repercussão na mídia, né, Jardel? E eram projetos que ninguém queria apresentar, né? Nós apresentamos aquilo que ninguém queria apresentar dentro da Assembleia Legislativa. Bom, você até como chegou a comentar, eu ia deixar essa pergunta para depois, mas agora eu acho que veio a calhar de fazer agora. Você comentou da fatalidade, né, do falecimento do Silvio Fávero.
E foi quando você assumiu como suplente. Mas eu ouvi dizer até que demorou um pouco para você se apresentar como suplente. Como é que foi que você recebeu essa notícia, que você ia assumir como deputado? O que aconteceu nesses dias? Na verdade, eu tinha saído do partido, na época era o PSL, né, que hoje já nem existe mais, e eu tinha concorrido como o primeiro suplente na chapa do Reinaldo Moraes, na suplementar ao Senado em 2020, né? 2020. O rei do porco. Isso, o Rei do Porco, meu amigo, pensa numa pessoa espetacular. E aí, mas eu saí, mas eu retornei, inclusive por uma ação que eu devo muito a isso, muito mérito do deputado Eliseu Nascimento. Deputado, eu estava vindo de uma viagem que eu fiz a Brasília, inclusive, para ver o presidente Bolsonaro, que aí nós fizemos uma amizade também, eu e o Bolsonaro. E aí ele me ligou, eu estava em Brasília, ele falou, mas passa por Cuiabá aqui para você, eu quero retornar você para o partido, porque ele na época comandava o PSL. Aí eu falei, Eliseu, eu não sei, eu acho que não e tal, eu até nem queria. Mas ele foi me esperar lá na Estrada da Guia, num restaurante lá, e insistiu para que eu voltasse. E aí eu falei, bom, então vamos retornar. Eu retornei ao partido, né, e o partido me restabeleceu os meus direitos dentro do partido. Isso, eu acho que uns 60 dias só antes do Silvio ficar doente. De maneira nenhuma a gente tinha qualquer tipo de Cogitava ideia, isso, né? tudo. E aí aconteceu dessa maneira, nós estávamos no partido. Então, quando nós retornamos, o suplente, o segundo suplente, na verdade, questionou, né, inclusive juridicamente, a questão de nós termos saído e retornado ao partido. Mas não tinha nenhum empecilho jurídico e nós vencemos a batalha e conseguimos assumir. E nesse início, ou em algum momento até agora, o senhor chegou a pensar, parar para pensar assim, o que que eu estou fazendo aqui? Ou até mesmo ter algum tipo de questionamento de colegas ou de eleitores de que o senhor não seria ou não é um político de verdade? Olha, tem muito a ver a sua pergunta, o que seria um político de verdade, né? É aquela questão que sempre me faz, você é situação ou você é oposição? Eu sou um cara neutro nesse sentido, porque eu acho que todo mundo que é eleito, ele só tem um objetivo de ser eleito, é você trazer benefício à sociedade. Se você não faz um benefício à sociedade, obviamente você não é um político de verdade. Você é simplesmente um profissional de uma área que pode ser explorada financeiramente, nada mais do que isso, né? Se você é um político de verdade, você vai querer o benefício da sua sociedade. Esses dias nós tivemos aí uma guerra para colocar o queijo, por exemplo, na cesta básica, né? Uhum. Então, quando eu fiz isso, eu estava olhando para uma parcela da sociedade que é a minha parcela da sociedade. E aí teve, inclusive, boa parte da mídia dizendo que eu estava legislando em causa própria. Teve até um grande cidadão aí da mídia aí que falou que o Catani está fazendo isso porque ele vende queijo e ele está legislando em causa própria. Ora, então um professor que está na Assembleia Legislativa, como por exemplo o Allan Kardec, se não me engano era professor, o próprio Sim. Wilson Santos era professor, então quando eles vão lá defendendo a classe dos professores, então eles estão fazendo em causa própria também. Isso é absolutamente, é até incoerente um negócio desse. Mas nós conseguimos ali colocar o queijo na cesta básica, por quê? Porque isso vai fomentar, inclusive, o consumo do leite in natura. Aquele tiradorzinho de leite que tira leite na mão lá no sítio vai ser beneficiado com esse projeto que nós fizemos na Assembleia. Então eu acho que você ser um político de verdade, não é você distribuir emendas. Muitas vezes você vai para o interior e as pessoas falam, o que você trouxe para o meu município? Eu trouxe um benefício para quem tira leite aqui no seu município. Você já sabia disso? Aí as pessoas ficam assim, falam, porque vocês não me contrataram na Assembleia Legislativa para mim distribuir dinheiro, ou distribuir emendas, ou ser bancário. Vocês me contrataram para melhorar a vida da sociedade. É isso que eu tento fazer. E eu acho que o político de verdade é isso. E como o senhor mescla também questões ideológicas, que muitas vezes o senhor também tem projetos muito voltado a isso, com esses projetos mais práticos, digamos assim, que atendem até mesmo a base eleitoral que o senhor, né? Quem colocou o senhor na Assembleia. Então o senhor tá certo nisso, né? De olhar e atender esses anseios. Como o senhor mescla isso? Olha, eu acho que uma das grandes vantagens da direita é justamente isso. Quando você fala da questão ideológica, como é que você vai separar o que é ideológico daquilo que é prático ou daquilo que é benéfico à sociedade? Eu vejo uma grande vantagem em você ser de direita justamente por isso. Nós defendemos Deus, pátria, família e liberdade dentro da nossa ideologia que nós acreditamos. Ora, quando você defende, por exemplo, a vida contra o aborto, por exemplo, se você não quer que uma criança seja assassinada no ventre da sua mãe, você está defendendo a vontade da maioria da população mato-grossense e do país, né? Quando você defende que as crianças tenham aí um ensinamento patriótico dentro das escolas, como o hasteamento da bandeira, que é uma lei nossa que está aprovada e que hoje faz parte da sociedade mato-grossense, as pessoas, na sua grande maioria, querem que seu filho tenha um viés patriótico dentro das salas de aula. Quando você, ou na sua vida como um todo, né? Quando você defende pautas como essa na agricultura, como a questão da ferrogrão, por exemplo, ser construída sem, que é
um absurdo você não ter uma ferrogrão já em construção no nosso país, que começou lá atrás, né? Quando você defende aí que os produtores não sejam lesados por uma moratória, como é a moratória da soja, enfim, essas questões fazem com que a sociedade possa ver em nós alguém que está realmente tentando melhorar a sociedade, né? Então, as questões ideológicas da direita, elas vão realmente de encontro aos anseios da população. Por isso que nós temos uma facilidade até de falar da nossa ideologia. Bom, a gente tinha comentado agora há pouco que o senhor é um estudioso da reforma agrária, né? O senhor veio da reforma agrária, tem o seu sujeito hoje, é produtor de queijo, de leite, e tem um livro sobre o tema, inclusive. Eu queria que o senhor explicasse qual que é a sua visão da reforma agrária ideal. O que seria o ideal da reforma agrária? A reforma agrária ideal é aquilo que a lei da reforma agrária prevê. Nós temos a lei da reforma agrária, que é uma das melhores leis que o nosso país já teve. Tá? Que justamente ela faz isso. Ela pega uma pessoa que não tem uma propriedade, né, que é um trabalhador rural, às vezes um funcionário de uma fazenda, e dá a ele um direito dele poder adquirir uma propriedade e pagar essa propriedade de uma maneira facilitada e ser então um proprietário. Ele deixa de ser um trabalhador, um funcionário, para ser um investidor da agricultura, um cara que vai crescer nesse setor. O que aconteceu com a reforma agrária é que no decorrer do tempo, principalmente depois da tal da redemocratização, criou-se um fomento a uma ideia esdrúxula do que seja a reforma agrária. Ou seja, primeiro setor, começaram a dizer que movimentos sociais fazem reforma agrária. Isso é mentira. Por exemplo, não existe um assentado do MST. Isso não existe, isso é uma utopia. Assentado, quem assenta a pessoa é o INCRA, da maneira que a lei prevê. O INCRA não pode fazer diferente daquilo que a lei prevê. Agora, o que eles fizeram? Eles começaram a fomentar isso, e mais do que isso, eles dizem que, através do MST, você promove uma luta pela reforma agrária, que você tem que invadir uma propriedade privada para poder fazer ali um assentamento. Isso é mentira. A lei da reforma agrária, essa lei magnífica da reforma agrária, ela diz na sua cláusula 2ª, artigo 6º, se não me falha a memória aqui, que qualquer propriedade que estiver invadida não pode ser destinada para a reforma agrária. Então, você fala de terras não produtivas, né, de invasão. Não existe isso. A terra não produtiva, ela tem que passar pelo crivo da lei. Por exemplo, se você tem uma terra que não é produtiva, quem tem que fazer esse levantamento, primeiro, para você constar que a terra não é produtiva, você precisa de um laudo do INCRA, não do MST. Você não pode invadir uma propriedade para depois dizer assim, não, ela era improdutiva. Isso não existe diante da lei, né? Nós estamos falando aqui de lei. Na legislação isso não existe. Então, dentro da legislação, se a terra é improdutiva, ótimo, vamos fazer reforma agrária com a terra improdutiva. Mas quem faz isso é o INCRA. A primeira coisa que você precisa é um laudo do INCRA, de um técnico do INCRA, atestando que ela é improdutiva, e não uma invasão. Se você invadiu, já não tem nem conversa. O cara do INCRA nem vai poder ir lá fazer o laudo que ela é improdutiva porque está contra a legislação. Ah, mas eles fazem a arrepio da lei. Isso eu concordo com você. Ao arrepio da lei, eles fazem muita coisa, né? Mas só para concluir essa questão das invasões, o governador falou uma frase esses dias que é a realidade, né? Tanto no campo quanto na questão urbana. Aqui nós temos uma invasão ali no contorno leste, onde as pessoas invadiram e agora está se falando em regulamentar essas pessoas, né? Foi aberto um cadastro para fazer um grande programa de habitação no estado e se cadastraram, se não me engano, quase 70 mil pessoas, né? Ali tem 1.800. Então, essas pessoas que invadiram vão ser documentadas. E as outras 60 e tantos mil que não invadiram nada, não vão ser beneficiadas com nada. Estão tentando regularizar aquele que invadiu. Entendeu? Então, assim, é impensável uma coisa dessa. E então, como que você vê o Abílio, que é o seu colega de partido, em tese um colega de ideologia, defendendo a regularização dessas pessoas? Bom, eu falei, inclusive, isso na tribuna, não concordo com esse posicionamento do Abílio, é uma liberdade que a gente tem, eu não concordo com o posicionamento dele regulamentar. Mas depois que nós tivemos uma boa conversa, me parece que ele mudou a opinião dele. Inclusive, está fazendo algumas coisas ali que não são, não é mais defender aqueles invasores que estão ali, né? Na verdade, inclusive, existe até a ação da justiça de retirar aquelas pessoas dali, que já deveria ter sido feita há muito tempo, né? E no meu entendimento, nós somos favoráveis que se faça uma legislação e um grande programa de habitação. É necessário que você tenha isso, até para que você possa ter mais pessoas no nosso estado. Nós temos um déficit de mão de obra, nós precisamos realmente de habitação para as pessoas, mas da maneira legal, entende? Invadir nunca foi legal e nunca vai ser. Esses movimentos, seja de urbanos, né, para em busca de moradia, ou no campo para invadir fazendas, para dividir em assentamentos, eles costumam dizer que a reforma agrária ou que os programas de habitação demoram muito, são muito lentos e a demanda é muito grande, por isso eles invadem. Você acha que demora mesmo e que deveria ser mais rápido para que isso não acontecesse? Quem precisa de terra ou de casa tem pressa, né? Tem essa questão também. Então, mas se você tem pressa, não invada.
Porque demora justamente por isso. Eles não fizeram de acordo com a lei. Eles fizeram de acordo com aquilo que eles acham que deveria ser feito. Ou seja, vai lá e invade. Você invadiu, eu acabei de dizer para vocês. Você invadiu, não pode mais ser regulamentado. Não pode mais ser destinado à reforma agrária. Então você perdeu uma oportunidade de ter realmente uma reforma agrária. Agora, como que deve ser feito? Deve ser feito dentro da lei. O que acontece? Só no estado do Mato Grosso nós temos mais de 550 assentamentos do INCRA, rurais, né? Nenhum deles, repito, senhores, nenhum deles está regulamentado. Nenhum deles está pronto. E todos eles têm mais de 20 anos de existência. Então, assim, como que você vai continuar com essa coisa errada, entendeu? E a grande maioria desses assentamentos foi feita assim, querendo regulamentar. Aí, por exemplo, você invadiu a propriedade, certo? Você invadiu a propriedade. O INCRA vai lá para regulamentar. Primeiro, ele não vai poder, porque já existe uma cláusula que diz que se está invadido não pode ser. Então, ele tem que recomeçar tudo de novo. Aí, ele vai ter que acertar com o proprietário. Porque tem que haver uma indenização. Você não pode tomar nada de ninguém. Nosso país não aceita isso, né? A nossa legislação não aceita isso. Então, você tem que perguntar. E aí, o proprietário vai aceitar? Ele vai querer, por exemplo, aqui no contorno leste, mataram o proprietário. Entendeu? Os herdeiros dele não querem, porque é uma questão até de honra. O pai deles foi assassinado ali devido à invasão, né? Então, é muito fácil de você resolver a questão e fazer de forma rápida. É só seguir a lei. Você seguiu a lei, vai ser de forma rápida, vai ser de forma ordeira e vai ser da maneira correta como prevê a lei. A invasão, ela faz com que a lei não seja cumprida e não possa ser cumprida. Então, se quer agilidade, se quer realmente que a coisa aconteça, não invada. Bom, o senhor vem da agricultura familiar, por assim dizer, né? Não sei se vocês preferem chamar de agricultura familiar ou agricultura de pequena propriedade. Não, tanto faz. É a mesma coisa no fim das contas, né? Não é a mesma coisa, eu já explico. Mas tanto faz. Porque, na verdade, essa famigerada lei da agricultura familiar só existe no nosso país. Até 2006, a agricultura... eu acho que é 2006. A agricultura é agricultura, né? Não foi 2006, foi bem antes. Bom, enfim, quando se criou a lei da agricultura familiar, foi criada para fazer uma divisão no agronegócio, né? E uma divisão dentro da agricultura. De um lado, o agronegócio, do outro lado, a agricultura familiar. Isso só existe no nosso país. Ela não existe em nenhum outro lugar do mundo. Isso é a tal da guerra das classes que se fala, né? Mas conclua a sua pergunta. Bom, mas o senhor, como estudioso da reforma agrária, o que o senhor acha desses quase monopólio de grandes porções de terra por grandes empresas, por grandes conglomerados hoje que produzem commodities em fazendas de 10 mil hectares, 20 mil hectares, enquanto os menores produtores aí vocês têm o quê? 10 hectares de terra, algo nesse sentido? Acho magnífico. O maior produtor de soja do planeta Terra, ele hoje é nosso vice-governador. De forma individual, ele já foi o maior produtor de soja do mundo, né? Otaviano Pivetta. Ele foi assentado em Lucas do Rio Verde. Ele começou com um pedacinho de terra, porque o que acontece é o seguinte, eles querem nos deixar nesse pedacinho de terra. Eles querem que nós ficamos sempre nesse pedacinho de terra. Nós não queremos isso. Nós queremos crescer. É que nem um cara que monta um boteco. Ele monta um botequinho, depois ele monta uma distribuidora, depois ele monta uma rede, depois ele monta uma churrascaria, ele quer crescer, ele quer subir na vida. O produtor rural é a mesma coisa. Nós queremos crescer, nós queremos ser mais do que isso. Então, agora, você não consegue fazer isso quando você não tem o título de propriedade. E eles sacaram isso. E foi exatamente o que eles tiraram de nós. Tirando o título de propriedade, não consegue mais. Agora, por que o Otaviano se tornou um grande produtor, o maior produtor de soja do planeta em alguma situação? Porque no momento devido, o contrato que ele tinha lá quando ele chegou em Lucas e teve uma propriedade do INCRA, o contrato foi cumprido e ele teve seu direito de propriedade. Então ali ele começa a negociar, começa a ter incentivos, começa a poder ter acesso e aí ele vai ser um grande proprietário. É isso, né? E as grandes propriedades, elas não são maléficas. Né? Um dia, por exemplo, os Marge, né? Os Marge, a história deles mostra que lá no sul eles eram pequenos proprietários, né? Colonos, né? E começaram lá, desde lá, o comércio de soja e tudo mais. O soja, ele não é tão antigo assim no nosso país, né? O soja denota aí dos nossos avós para cá, é um produto, inclusive, exótico, ele não é nativo daqui, se não me engano, ele é chinês, né? Ele veio da China, né? A origem do soja. Então, lá no sul, por exemplo, se plantava soja para tratar porco. Você plantava um pedacinho de soja para você poder tratar o porco, porque ele tinha mais proteína, né? E aí conseguia engordar melhor os suínos. Você acha que vai ter espaço, assim, para todos os pequenos produtores virarem grandes produtores? Eu tenho certeza que tem espaço. Todo pequeno pode virar grande. Inclusive, a reforma agrária, ela faz muito disso. Por exemplo, existe um gigante da produção, né? Tem uma fazenda aí com 70 mil hectares, 100 mil hectares, né? Uma pessoa sozinha tem isso aí, certo? O governo vai lá, esse camarada já está de idade, né? Os filhos dele não querem mais saber, estão todos formados e ele não quer mais a propriedade. O governo vai lá, compra essa propriedade. Essa é a verdadeira reforma agrária.
O governo compra essa propriedade, ele coloca a infraestrutura, ou seja, ele faz as estradas, ele divide, faz a agrimensura, ele divide tudo, aí ele faz uma seleção das famílias, né? E lá cabem, por exemplo, 500 famílias. Ele faz uma seleção de 500 famílias que sejam agricultores e coloca em cima dessa terra. Quando essas pessoas chegam, ela vai cada um para a sua parcela de terra, eles têm ali um contrato de concessão de uso, que eles chamam agora, mas na época era um título provisório, e ele vai cumprir as obrigações dele, e o governo do estado, no final do 10º ano, vai dar o título de propriedade. No 3º ano dá o título, ele paga então essa terra, baixa as causas resolutivas, e no 10º ano ele tem o título definitivo. Essa é a reforma agrária. Deputado, há quem o acuse de incoerência por criticar esses movimentos, né, sociais como o MST e, ao mesmo tempo, ter vindo de um assentamento, ter sido beneficiado de alguma forma com esse programa. Como o senhor rebate a essas críticas e, na visão do senhor, em algum momento há uma incoerência em ter esse posicionamento diante da origem do senhor? A incoerência está justamente quando você coloca que o MST faça a reforma agrária. Por exemplo, na sua fala, na própria pergunta que você formulou, você já está colocando como se eu viesse do MST ou que se o MST me ajudasse a ter o meu pedaço de terra. Eu disse o governo, né? Beneficiado pelo governo, Mas e essas críticas são feitas por certo, colegas. Mas, enfim, exato, não mas por o governo, diretamente. mas o MST não faz parte do governo, quer dizer, não tem como fazer parte, mas hoje tem até o ministério deles aí, né? Mas o MST não faz parte do governo, o MST não pode assentar ninguém, o MST não tem nada a ver com reforma agrária. O MST é o maior inimigo da reforma agrária. Porque, eu cansei de falar para vocês, uma terra que está invadida não pode ser destinada para reforma agrária. Então, a incoerência está quando a pessoa acha que o MST faz reforma agrária. Isso é incoerente, porque não faz. O MST não faz absolutamente nada para reforma agrária. Você já viu dizer que parece que 2% do arroz produzido no país é do MST? Isso é dado da Conab, né? 2 ou 5% do negócio assim, tem que ver os dados certinho. Mas isso está na Conab. O MST não produz 1 grão de arroz. Para você plantar um pé de cebolinha, o que você precisa primeiro? A terra. Se você não tem terra, você vai plantar onde? Né? Mostra para mim uma escritura ou um centímetro de terra que pertence ao MST no nosso país. Não tem. O que eles fazem, eles cooptam alguns produtores pequenos, né, que a maioria estão em assentamentos, e aí eles pegam essa produção daquele cara, que aquele cara produziu, que ele tem, inclusive, a nota fiscal, a nota de produtor dele, a inscrição estadual dele, e aí ele produziu e ele fornece ao MST para ele botar o selinho dele lá e vender por 4 vezes o preço de qualquer outro. Não há um apoio, não há um apoio do MST a esses produtores? O MST não tem nem CNPJ, como é que ele vai apoiar? Ele vai lá e copta esses camaradas justamente para dizer que ele é um movimento social, e ele não é. É um movimento terrorista, que só faz baderna, só leva terror ao campo. Não tem absolutamente nada a ver com produção. Repito, para você produzir um pé de cebolinha, você precisa da terra. Para você produzir um pé de arroz também, você precisa da terra. Não tem 1 centímetro de terra que pertence ao MST em todo o nosso país. Ótimo. Deputado, vamos trocar Vamos de assunto, trocar de assunto, então? senão acho que é só na reforma agrária. Eu Tem gosto. outras polêmicas. A gente vai tem outras oportunidades também, a gente, em outros episódios, a gente volta a falar sobre isso. Eu quero falar sobre o movimento bolsonarista, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a condenação recente, né, no STF. Em outras oportunidades, o senhor já disse que no país há uma criminalização da direita. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí o PL, que é um dos principais partidos da direita, e que tem o maior fundo eleitoral, tem força em todos os estados, em alguns governos. De deputados federais. Deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, né? Muitos prefeitos eleitos na última eleição. Essa perseguição não seria mais uma narrativa política do que uma realidade de fato, na visão do senhor? Bom, o presidente Bolsonaro está preso, não está? Ele não está preso pela condenação que ele sofreu agora. Ele está preso por um inquérito que já foi extinto, inclusive, onde ele não foi nem denunciado. Ele está preso por aquele inquérito que envolve Eduardo Bolsonaro do dinheiro que ele mandou para os Estados Unidos. E ele está preso, com tornozeleira no pé, dentro da sua casa, em prisão domiciliar. Ele é um presidiário hoje, sem ter nem mesmo uma acusação, quanto mais uma condenação. A condenação que ele sofreu agora, que também é outro absurdo, né? Porque nem no país ele estava, que são concernentes aos atos de 8 de janeiro, que chamam de golpe de Estado, que foi um golpe que não aconteceu porque não tinha um táxi para levar o pessoal para fazer o golpe. Né? Isso é um absurdo total. Então, mas ele está preso por obstrução à justiça, né? Exatamente, porque ele mandou dinheiro para o Eduardo. E cadê esse inquérito? Esse inquérito foi extinto. Não existe esse inquérito. Na verdade, ele está preso porque ele estava incitando a população contra a justiça e dificultando a
a investigação contra ele de algumas formas. Não, isso aí foi quando ele fez aquele pronunciamento coisa, que ele já estava preso, já estava com tornozeleira, e ele falou num telefone, inclusive falou comigo aqui em Cuiabá. Né? E aí diz que descumpriu as medidas cautelares que foram feitas por causa desse inquérito que foi extinto. Não tem inquérito. Por que o cara está preso? No inquérito que ele foi preso, não existe mais. Se isso não é perseguição, então eu não sei o que é. Falando sobre o processo que levou à condenação do ex-presidente, são provas amplas, segundo o STF, né? A gente tem aí, Que bom que você falou segundo o entre STF. elas, a minuta do decreto de estado de defesa, mensagens de WhatsApp entre assessores e militares que discutiam, né, medidas para impedir a posse do presidente eleito, gravações de reuniões em que Bolsonaro orientava a espalhar desconfiança sobre o sistema eleitoral e testemunhos de ex-ministros e assessores confirmando aí o envolvimento direto dele em articulações antidemocráticas. Diante dessas provas que estão no processo, o senhor ainda acredita que o ex-presidente foi perseguido, é vítima de uma perseguição? Claro, isso que você citou, nenhum desse é prova. Eu queria rebater uma por uma, mas não dá tempo aqui, né? Agora, por exemplo, assessores dele que delataram o presidente, né? O Mauro Cid, mudou a versão dele umas 200 vezes, né? Você vem falar minuta do decreto. Ué, aí eu chego aqui, deixo em cima da sua mesa um papel e falo, cara, ó, você tem que fazer isso aqui, blá, 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 blá. Você fala, tá bom, deixa aí. Aí vem a polícia aqui, pega e fala que você tá fazendo e vai te condenar por isso. Entendeu? Ah, conversa de WhatsApp, cara. Pelo amor de Deus, né? Conversa de WhatsApp que não prova absolutamente nada. Nós temos aí, inclusive, o Luciano Hang. O Luciano Hang nem político está inelegível por 8 anos porque falou num grupo de WhatsApp. Ah, vamos duvidar do processo eleitoral. Eu não posso agora duvidar? Se eu quiser duvidar, por exemplo, você está me falando que essa mesa aqui... Fomentar eleitores contra o sistema eleitoral não seria... Não, veja bem, o que é fomentar eleitores? Incitar eleitores. Incitar, não, veja bem. Com discursos, com muito bem, você vai falar para mim que essa mesa aqui é laranja, né? Não é, para mim ela é verde. Eu não posso fazer isso? Eu tô sendo um otário em dizer que ela é verde porque todo mundo tá vendo que ela é laranja. Não é verdade? Eu tô sendo um idiota em dizer que ela é verde porque todo mundo tá vendo que ela é laranja. Mas eu tenho o direito de falar que ela é verde, ué. Entendeu? E aí eu vou incitar ele a achar que é verde mesmo. Alguém que não tá vendo a mesa aqui vai achar que é verde mesmo. Isso é crime no nosso país? É por isso que estão condenando o presidente Bolsonaro? Cara, isso é absurdo. Falar que a mesa é verde não incita contra a democracia do país. Cara, eu estou citando a mesa como exemplo e você entendeu, né? Agora, você dizer para mim que incita contra a democracia do país, você duvidar de uma urna eletrônica, eu posso duvidar dela e não estou incitando ninguém e nem fomentando ninguém para acreditar em mim. Mas, assim, eu posso muito bem duvidar. Uma coisa que o processo trouxe... O dia que nós não puder duvidar da urna eletrônica ou de qualquer tipo de eleição, nós não estamos mais na democracia. E é o que nós estamos vivendo hoje. Mas aí na situação não é nem uma questão de duvidar, né? Eu acho que realmente duvidar, todo mundo tem o direito de duvidar, de querer investigar, fazer auditorias, verificar as coisas. Inclusive, faz uma semana mais ou menos que abriram o código-fonte das urnas, mais uma vez, né, para fazer os testes que sempre fazem nesse dia ano de eleição. Mas... Quem abriu? O TSE. Tá bom, vai lá, segue sua pergunta. Mas houveram auditorias, inclusive uma coisa que o processo trouxe nas provas é que, inclusive, mesmo com a auditoria do próprio Exército dizendo que estava tudo correto, o presidente ele queria, de alguma forma ou outra, falar que estava errado. Da onde você tirou isso? Ele falou 4 vezes depois da eleição, as 4 vezes que ele falou, inclusive numa ele falou que nós ia ter saudade dele. Por quê? Porque ele já estava ali. Ele fez a transição de governo. Ele nomeou os militares que o Lula pediu para nomear na transição. Você acha que um cara que fez isso, as 4 vezes que ele falou, pessoal, não invadam nada, não fechem via pública, não façam isso. Antes de ele ir embora passear nos Estados Unidos, ele falou assim, pessoal, vão para suas casas, vão seguir a vida e tal. Ele nunca fez isso, que a mídia tanto tenta dizer que ele fez. Ele nunca incitou ninguém a nada, até porque ele sabia. Se ele fizesse tanto como para incentivar ou para retirar, iam jogar a culpa nele. Não adiantou nada, porque jogaram do mesmo jeito. 2 dos chefes das Forças Armadas, antes dele fazer essa troca, confirmaram que houve a reunião em que ele chegou a estar com a minuta. O comandante do Exército, na ocasião, no depoimento dele, falou que ele não quis nem olhar a minuta. Né? Não existe esse negócio de não querer. Quem é o chefe das Forças Armadas no exercício do poder? O presidente. Pronto, acabou. Então ele não precisava... Ele não precisava pedir nada para ninguém. Se ele quisesse fazer alguma coisa, ele tinha feito. Ele não quis fazer.
Agora, se tinha um minuto que alguém mandou para ele, que estava lá nos despachos, lá, e falou, cara, dá uma olhada nisso aí. Outra coisa, quando ele consultou o artigo 142 da Constituição, isso é crime? Consulta, acho que não. Então, não é crime nem consultar, não é crime você fazer nada, você tem que instituir o Conselho da República, o Conselho, um outro conselho lá, você tem que pegar a autorização do Congresso, você consultar isso não é crime, nunca foi crime no nosso país. Mas por qual motivo você acha que deveria ser ativado, por exemplo? Não, eu não acho que deveria, nem ele achou. Eu não acho que deveria, nem ele achou. Entendeu? Agora, o que fizeram foi pegar conversas privadas, que muitas vezes, é que nem o Eduardo, quando falou para ele, pô, né, falou um monte de besteira para ele. Todo pai faz isso com o filho, todo filho faz isso com o pai em um certo momento quando tá nervoso. Eu nunca fiz isso com meu pai, não. Ué, cara, seu pai nunca fez com você também? Não. Pois é. É uma exceção, mas em sua grande maioria fazem, né? De falar de forma alterada, de falar, pô, tô aqui fazendo um negócio e você tá achando ruim do que eu tô fazendo? Acho difícil você não ter feito, mas tudo bem. Não, falar que tá achando ruim já, mas... Pois é, mas ué, mandar... não mandou. Não mandou. Não mandou. Ele usou outro tipo de palavrão, que eu não repito aqui, que é comum, inclusive, no Rio de Janeiro. Mas não mandou. Deputado, um projeto... Teve um deputado que mandou na Assembleia e ninguém fala nada. Agora, porque a baixinha falou um negócio lá... Eu acho que quase nem era mataram palavrão que ela falou. Então, Nem acho. mas teve um deputado que mandou todo mundo tomar... Você estava lá no dia, inclusive. Lá no salão da Assembleia, nunca ninguém comentou nada sobre isso. Eu acho tranquilo putaria também. Não, eu não Uma acho. palavra, né? A palavra, né? A palavra, tudo bem. Deixando bem que você claro, explicou. deixando claro. Ainda bem que você explicou. Uma putaria organizada. Mas é que nem o né? Nicolas, mas é verdade. É que nem o Nicolas um dia falou assim, pô, sacanagem, hein? Se você ligar o termo putaria, o termo sacanagem, é praticamente a mesma coisa, né? Depende do sentido que você usa a palavra. Não tem nada a ver, não. Deputado, a direita costuma citar justamente liberdade de expressão como argumento para defender as manifestações do 8 de janeiro. Mas a liberdade de expressão inclui atos de destruição e de invasão de prédios públicos, né? Onde que o senhor coloca o limite entre manifestação e tentativa de golpe e essa depredação que houve nos... Tentativa de golpe nunca aconteceu. Depredação é um ato, se não me falha a memória, não é nem crime. A depredação, ela depredação do patrimônio público é uma contraversão e que a pessoa tem que ser punida, né, por aquilo que cometeu. Né? Se eu chegar em qualquer órgão público e quebrar qualquer coisa, tem que ser punido por aquilo, e nós vamos concordar com isso. Tanto é que, repito aqui, o Bolsonaro, em todas as 4 vezes que ele falou depois que ele perdeu a eleição, ele sempre disse para não fazer isso. Inclusive, quando os caminhoneiros fecharam a rua, ele ia lá e falava que isso não é prática da direita, isso é prática da esquerda. Agora, a esquerda sempre fez isso de maneira muito mais violenta, inclusive tacando fogo no Ministério da Agricultura, e nunca ninguém falou nada. Né? Agora, nós temos que falar sim, nós temos que ser exemplo. Né? Então, os que fizeram dos nossos tem que ser punidos. Não justifica, né? Não Citar justifica. isso, que não foi punido, os que fizeram dos nossos que estavam lá, que fizeram de fato isso, que for comprovado que fizeram, tem que ser punido. Agora, punido com 17 anos, com 14 anos, com 15 anos de cadeia, enquanto um estuprador, um assassino aí sai pela porta da frente na audiência de custódia, isso é absurdo. O que está acontecendo nos países não é a questão de direito, de liberdade de expressão, isso, aquilo. O que está acontecendo nos países é uma covardia com o nosso povo. No caso, aqueles que foram presos com explosivos e com um plano para explodir o aeroporto. Individualiza? Que culpa tem a Débora do batom com o cara que estava querendo explodir o aeroporto? Mas a Débora ela não foi condenada só pelo batom, né? Por que ela foi condenada? Ela tem várias condenações diferentes, inclusive o do batom é uma condenação de 2 anos e meio só, que sozinha não daria nem prisão, né? Ela cumpriria em liberdade. Mas ela confessou, por exemplo, que ela fazia parte de uma organização que tinha o interesse de derrubar o Estado Democrático de Direito. Ela confessa isso no decorrer do processo. E ela se recusou a fazer um acordo no STF, né, no qual ela poderia pegar só 5 anos de prisão, que ela também cumpriria em liberdade. Ela não cumpriria isso em cadeia, né? Mas ela assumiu que ela fazia parte de uma organização, ela assumiu que ela queria derrubar o Estado Democrático de Direito. E, vamos ser sinceros, deputado, naqueles acampamentos, aquelas movimentações, aqueles bloqueios, as pessoas falando 72 horas, tinham grupos no WhatsApp, no Telegram, com um monte de pessoas e tudo mais. Falava-se em o Lula nunca subia a rampa, tem um grande plano vindo da caserna, aguardem. Tinha todo um clima ali, uma sensação de um golpe de Estado. Isso é crime? Isso aqui, querer um golpe de Estado? Não, peraí. Populares, tem um grupo de WhatsApp que fala assim, eu quero artigo 142, é crime?
Eu quero intervenção militar. É crime uma pessoa ostentar um cartaz desse? Mas a Na partir do visão do momento... senhor, não é. Não, não é na minha visão. Uhum. A minha visão e nem a sua não vale nada aqui. O que vale é a lei. Eu estou pedindo se é crime. Entendeu? Por exemplo... Pro STF foi é. crime, né? Até porque eles se não, organizaram, né? Peraí, Eles... agora você falou tudo. Pro STF foi crime. Claro, claro. Agora destituíram o advogado do Felipe Martins, que está preso por uma viagem que ele não cometeu, nunca fez, por uma viagem que ele não viajou. Foi comprovado isso, ele está preso, foi torturado, foi colocado em cela solitária, entendeu? Agora destituíram o advogado dele, mudando toda a conjuntura jurídica do nosso país. O STF pode. Aí porque a Débora não quis fazer um acordo com o STF, então ela merecia pegar os 17 anos, não só por causa do batom. Isso não tem lógica, não tem lógica. Dentro da jurisdição do nosso país, não. Deputado, sobre a anistia, o senhor, claro, defende essa anistia, é uma Claro. anistia ampla. Eu defendo porque é a única solução. Na verdade, não devia nem existir anistia. Nós estamos falando de anistia para pessoas que não cometeram crime nenhum. Né? Só o fato de ter anistia já estão praticamente supondo de que essas pessoas cometeram crimes. As pessoas não cometeram crimes, eu repito a você, no máximo uma contravenção. E foram mais de 1.600 pessoas para a cadeia num centro de concentração, entre elas crianças, pipoqueiro, vendedor de algodão doce, velhinhas, até cachorro foi junto, que subiu no ônibus. As pessoas que agrediram aquela policial, por exemplo, no Distrito Federal da Cavalaria, agrediram um cavalo também, foram, acho que 4 ou 5 homens que agrediram ela no chão, chutes. Qual que é o nome dele, você sabe? Não, eu não sei dizer o Não, nome de então cada nem um você, separado. nem eu, nem ninguém. Sabe por quê? Se os caras agrediram um cavalo, agrediram a policial, tem que ser punido. Porque agrediram a policial, individualiza. Mas a É que nem anistia eu- não enquadra eles Não, também? peraí, uma coisa por vez. Né? É que nem a questão da bomba no aeroporto, entendeu? Vai enquadrar todos, porque ali existem pessoas inocentes. Agora você está falando de 5, 10 pessoas no máximo que realmente cometeram alguma infração mais grave e que jamais estariam na cadeia se estivesse traficando droga. Mas o caso dela é que Né? é um caso muito emblemático, mas tiveram vários outros policiais que foram agredidos, Sim. viaturas queimadas. Individualiza, meu irmão. Individualiza. Cada um tem que pagar pelo crime que cometeu. Agora, você botar tudo no coletivo e botar as pessoas para pagarem tudo junto, não tem lógica. Não tem lógica. Mas e a anistia? Então, a anistia tem que ser anistiado todo mundo. Né? Vai anistiar. Quando foi a anistia que foi feita lá atrás, para quem assaltava banco, para quem fazia luta armada, para quem matava os seus próprios correligionários quando dedavam alguém, para essas pessoas aí, também foi. Assim como eles foram anistiados, foram também o pessoal do outro lado, que era na época do regime militar, que tinha cometido alguma infração. Então, nada mais justo. Torturas, assassinatos. É importante lembrar que teve tudo isso. Não, ditadura não teve. Ditadura não teve. Teve um regime militar. Nós nunca tivemos ditadura. Quem que foi o ditador no nosso país? Você tem uma ditadura, você tem que ter um ditador. Quem foi ele? Acho que os presidentes militares não foram ditadores. Os presidentes, no plural. Então não teve um ditador. Então não teve ditadura. Nós tivemos um regime militar, inclusive, pedido pela população, pelas religiões, autorizado pelo Congresso, tudo dentro da legislação, como ela previa. E depois foi devolvido isso à sociedade. E dentro desse regime militar houve uma grande turbulência. E essa turbulência foi aniquilada pela anistia, que é o mesmo caso que nós vivemos hoje. Tem que ser aniquilado pela anistia. Deputado, com um Bolsonaro inelegível, na avaliação do senhor, há outro nome capaz de unir o bolsonarismo? Ou o PL caminha para ir para uma fragmentação? Não só o PL, mas a direita caminha para uma fragmentação, pensando já nas eleições de 2026. Sim. Primeiro, o Bolsonaro está inelegível hoje, pode não estar no ano que vem. Né? Esse é um fato que nós lutamos muito para poder chegar nesse objetivo. Né? Segundo, que existem duas coisas diferentes. Uma coisa é um partido político. Né? Outra coisa é um grupo político. Né? O Bolsonaro, quando levou aquela facada da esquerda, ele estava usando uma camiseta escrita assim: meu partido é o Brasil. É nisso que nós acreditamos. Esse é o nosso grupo político. Nosso grupo político é o Brasil, liderado por Bolsonaro. Né? Então, quando se fala em Bolsonaro, nós temos um grupo político. O partido, para nós, ele é obrigado por lei. Nós temos que comparecer, temos que ter um partido. E gostamos muito do partido que nós estamos, que é o PL. Né? Mas se, porventura, o Bolsonaro sair do PL, por exemplo, hoje, se torna mesmo o PSL de antes. Que agora já nem existe mais. Né? Quando o PSL traiu o Bolsonaro, ele saiu do PSL e o PSL deixou de existir. E, na época, tinha se tornado um dos maiores partidos do país por causa do Bolsonaro. Né? Então, se, porventura, seja qual for a situação do Bolsonaro, nós vamos estar seguindo sempre o Bolsonaro. Né? Se o Bolsonaro não puder ser candidato, ele vai nos dizer quem seja. Né? Eu acredito que o Bolsonaro não sendo, o Eduardo, por exemplo, é um excelente candidato para nós, e jamais o bolsonarismo vai estar rachado. Você pode ter certeza disso.
E o senhor acredita que esse movimento, ele só vai ser duradouro se tiver a imagem do presidente Jair Bolsonaro? Assim como a gente vê no petismo, né, que tem muito essa personificação da imagem do presidente Lula? Ou o senhor acredita que outros nomes podem também dar continuidade a esse bolsonarismo, a esse Nunca movimento? ninguém criou tantos líderes como o Bolsonaro. O Bolsonaro criou muitos líderes e nunca pegou para ele o chamamento, por isso que ele tem o nosso respeito, né? Comparar o bolsonarismo com o petismo é até um sacrilégio para nós, né? Porque um é baseado numa coisa, o outro numa coisa totalmente oposta, né? Então, nós acreditamos que o cidadão de bem do nosso país sempre vai estar do lado daquilo que é correto, né? E isso nós só vemos politicamente falando, com a figura do Bolsonaro, né? Um cara que ficou 30 anos no Congresso Nacional e que hoje varrem até a terceira geração dele não consegue achar nada para condená-lo, né? Todas as pessoas da direita estão sendo condenadas hoje por opinião. Não é por roubar, por mensalão, por petrolão, por arrozão, né? É por opinião. Daniel Silveira está preso por quê? Hoje, agora há pouco, o senhor falou até que essa questão de que o Bolsonaro saiu do PSL e o PSL desapareceu, né? Uhum. Hoje ele está no PL, inclusive parece que nós temos vertentes diferentes, né? A gente tem, o pessoal já está chamando de eduardismo, né? Tem o Eduardo Bolsonaro como uma liderança. A gente tem o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que tem posições muito diferentes do Eduardo, né? Eles têm se colocado como posições muito diferentes. Uhum. Hoje você acha que quem tem mais influência nessa nova direita? Você acha que é o Eduardo, o Valdemar? É o que eu acabei de falar para você. Nós temos um grupo político. Esse grupo político foi para um partido. Esse partido se tornou o maior partido do Brasil. Agora depende desse partido continuar sendo. A questão é muito simples. Se o Bolsonaro sair hoje do PL, o que acontece? Se o Eduardo quiser ser candidato e o PL não dá espaço para ele, como ele tem falado, ele nunca disse que vai sair do PL. Mas ele falou: se eu não tiver espaço no PL, eu posso sair, né? Se ele sair do PL, eu digo para você que eu já falei isso. Se ele sair de manhã, eu saio de tarde. E aí no meu WhatsApp choveu mensagem lá. E eu saio antes ainda. Né? Vira uma corrida. Entendeu? Agora, mas então você está desprezando o PL. Não, repito aqui, nós gostamos muito do PL. Acho que o Valdemar conduz muito bem o PL. Né? Mas o nosso carro-chefe, o nosso chefe, né? O nosso líder, chama-se Bolsonaro. Né? Esse nome Bolsonaro vai estar na disputa, você pode ter certeza. Inclusive, eu já até te fiz essa pergunta outro dia na Assembleia, mas quero repetir aqui. Você esteve com o Bolsonaro ali dias antes dele ficar incomunicável, né, por decisão judicial. Acho que a última pessoa que ele falou foi comigo no trio elétrico por telefone daí. Eu fiquei com ele uns 2 dias antes do acontecido, daí já vim para cá, já fomos na manifestação. Aí eu acho que o Nicolas ligou para ele atendeu, daí eu liguei para ele aqui, ele atendeu. E aí no dia, isso foi no domingo, na segunda-feira ele ficou comunicado. Pois é, você foi justamente a última pessoa a falar com ele. E hoje o Valdemar ele aparece meio como um porta-voz do Bolsonaro, trazendo algumas informações, decisões políticas. O Abílio também ele foi lá para Brasília, voltou e trouxe algumas informações, decisões políticas, e aí a gente fica nessa. O que realmente Bolsonaro quer e está decidindo? Uma das coisas ditas é que ele teria decidido que aqui em Mato Grosso os candidatos ao Senado dele é o Medeiros e o Mauro Mendes. Só que a gente nunca viu ele falando isso pessoalmente. Foi o Valdemar e o Abílio. Você que tem esse trato próximo com ele, teve esse trato muito próximo, foi a última pessoa a falar com ele, o que você sabe sobre isso? Olha, eu sei aquilo que eu sempre falei, né? Eu acredito muito no que o Bolsonaro fala. Logicamente, hoje ele está incomunicável, uma situação atípica, e ele tem seus interlocutores. Quem são os interlocutores do presidente Bolsonaro? Quem tem o sobrenome dele, entendeu? A Michele, os filhos, né? As pessoas que estão no entorno dele, esses a gente confia, né? Mas você não confia no presidente Valdemar? Não, não é isso que eu não confio no presidente Valdemar. É porque uma coisa é a articulação política geral do país inteiro, né, que o Valdemar tem que fazer, outra coisa é a opinião do presidente Bolsonaro. Eu acredito que essa notícia que o Abílio trouxe de que o presidente quer muito o José Medeiros junto com o Mauro Mendes aqui para Senado, eu acredito que seja verdade. Até porque ele já deixou transparecer isso em algumas falas comigo, inclusive, né? Eu não posso falar pelo partido. Apesar de ser deputado estadual, eu não tenho uma cadeira no partido. Eu não sou nada no partido, aqui no Mato Grosso. Entendeu? Então, assim, eu não posso falar pelo partido, eu falo por mim. O meu desejo de voto para senador é José Medeiros e Galvão. O meu desejo de voto é esse, né? Agora, eu também falei uma frase essa semana.
manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eu jamais vou contrariar o presidente Bolsonaro. Agora, eu quero que ele entenda como é necessário, porque veja você, uma coisa é você estar em Brasília e ser um líder nacional de um grande movimento e ter todas as pessoas ao seu entorno, cada um falando uma coisa um dia. Tem vezes que você chega lá, eu falo para ele, o que é mesmo? Né? Porque ele precisa relembrar, porque é tanta coisa que o cara não consegue manter, tanto ele como o próprio Valdemar. Imagina um país inteiro de gente em cima do cara. Né? Então tem coisa assim nos estados que você vai, em primeiro momento, para aquilo que é que está mais claro, vamos dizer assim. Né? Você pega como é que está a pesquisa no Mato Grosso? Ah, a pesquisa está fulano na frente, fulano... Então, Né? Então acho que nós vamos ter que ir por aqui, tá? Uma coisa é isso. Uhum. Outra coisa é você realmente conhecer a realidade do Estado, né? Ah, mas então você quer dizer que o Mauro Mendes não seria um bom candidato? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que hoje, no atual cenário, depois de tudo que nós conversamos aqui, inclusive, né, nós precisamos de pessoas que realmente modifiquem o cenário político nacional, principalmente a nível de Senado, né, que possam ter liberdade no Senado de, por exemplo, pautar o impeachment do ministro. Você acha né? que o Galvão teria mais essa liberdade do que o Mauro, por exemplo? Eu tenho certeza. Né? Eu acredito que hoje, no atual cenário mato-grossense, quem tem capacidade, né, e coragem para fazer isso são o Galvão e o Zé Medeiros. Como o senhor vê esse movimento também de aproximação do governador Mauro Mendes a Bolsonaro e ao bolsonarismo e até defesa de algumas pautas, né, do bolsonarismo, como a questão da anistia por parte do governador Mauro Mendes? O senhor acredita que isso é genuíno e que, caso ele seja eleito, ele vai defender essas pautas também, de fato? Ou é mais uma questão eleitoral, de grupo político? Então, o Senhor Jesus Cristo falou assim, pelos seus frutos os conhecereis, né? É aquela história, eu gosto do jeito que o Mauro administra o Estado. Eu acho, inclusive, que nunca nós tivemos um administrador como o Mauro. Só que uma coisa a gente tem que relembrar. O Mauro quase quadriplicou o orçamento do Estado em detrimento ao táxi, lá na tal da taxação do agro, lembra? Né? Então, tipo assim, é muito mais fácil também administrar com mais dinheiro. Isso é um ponto, né? Agora, a questão nós que queremos uma mudança realmente na política, é justamente a questão ideológica. Assim como ele hoje defende a anistia, eu acho que tem que defender mesmo, e eu agradeço até por isso e tal, a gente também tem a questão, por exemplo, quando ele falou que o Alexandre de Moraes estava certo em intimar o Bolsonaro no leito. Quando ele estava lá internado, que assim que a oficial de justiça saiu de lá, ele teve um pico de pressão, né, que quase deu um infarto nele. Então, tipo assim, o governador também fez uma petição junto ao STF, com o ministro Flávio Dino, junto com o PSOL e com o Rede, pedindo para se tomar terra de quem tiver, por exemplo, um incêndio criminoso na sua fazenda. E, inclusive, tomar terra para entregar para o MST. Porque hoje, quando você fala do MDA, por exemplo, é dominado pelo MST. Né? Ou que tem um desmate ilegal e você vai perder sua propriedade, assim como se você tivesse plantado maconha ou cocaína, ou se você tivesse trabalho escravo na sua propriedade. Hoje dá perdimento, essas duas questões. Então, você está igualando o produtor rural que tem, por exemplo, um incêndio criminoso. E como é que você vai decidir que esse incêndio é criminoso? É um homem com uma prancheta, que vai chegar na sua propriedade e fala assim, de onde que veio esse fogo? Não, esse fogo veio de lá e tal. Cadê o seu acero? Não, meu acero está aqui. Ah, mas o acero ele vai lá e mede, não deu 38 metros, tem que ser 40. Então eu vou te dizer aqui que o seu é criminoso. Pronto, acabou. Como é que você vai provar o contrário? Entendeu? Então tem um monte de situações, né? E aí ele vem também a público e diz que são 2% só que estão na ilegalidade, né? E que 98% estariam dentro da legalidade total, né? E a própria SEMA tem os dados que é exatamente o contrário, né? Nós temos mais de 90% de produtores hoje que têm problemas com a questão ambiental, não porque o produtor fez coisa errada, mas porque alguém foi lá e decidiu que tipo assim, que uma moratória da soja hoje valeria aqui no estado, né? Do qual, inclusive, foi vetado 2 artigos importantíssimos dessa lei. Desse projeto que o Então, senhor assim, apresentou. a questão política, eu não tenho nada contra. Eu só quero ter essa liberdade que eu tenho aqui, né? De elogiar quando precisa ser elogiado, mas também de criticar quando precisa ser criticado. Você acha que ideologicamente ele se afasta um pouco desse bolsonarismo raiz? Repito a questão, pelos frutos se conhece a árvore, né? Eu acho que, por exemplo, um dos grandes frutos é esse que eu citei aqui da questão da DPF hoje no STF, né? Como que você vai se colocar contra uma questão ideológica, uma questão que se necessite de fato um pulso firme de um senador para se fazer um impeachment quando você vê uma ação como essa? Eu não consigo acreditar, entende? Que possa ter esse pulso firme.
E ele acabou desistindo dessa DPF, inclusive, né? que Mas prova- depois de várias reuniões e tudo o que prova mais. que foi uma cagada. Eu ia até perguntar se foi tarde demais essa desistência. Depois que, se fosse um segundo depois de ser feito, já seria tarde demais. Porque já fez e tanto é que a DPF existe. Nós temos hoje 90 e poucos propriedades que estão sendo analisadas nessa DPF no Mato Grosso do Sul já. Mais de 90 propriedades. Isso é notícia, tá aí. Deputado, em relação à candidatura ao governo, o PL hoje tem a pré-candidatura do senador Wellington Fagundes já estabelecida, mas há até um movimento aí de alguns membros do partido também defenderem a pré-candidatura do vice-governador Otaviano Pivetta, que tem o apoio claro do governador Mauro Mendes. Como que o senhor vê esse movimento? Acredita que, caso se confirme aí essa composição Medeiros e Mauro, o senador Wellington teria que recuar aí para apoiar a candidatura do Pivetta? Então, nessa questão do governo, eu vou ficar quieto. Eu não vou me meter pelo seguinte... Fala aí a sua ideia, mas percepção pessoal. mas eu estou sendo direto, minha percepção é essa. Eu acho que não compete a mim ficar discutindo, até porque o meu nome para o governo sempre foi Odílio Balbinotti. Né? Odílio Balbinotti desistiu. Eu apoiaria uma candidatura ideológica, né? Assim como estou falando aqui da candidatura ao Senado. Eu apoiaria uma candidatura ideológica, que realmente tivesse ideologia nossa, que fosse lá e tal. Agora, quando começa com essas picuinhas com duas personalidades que praticamente têm o mesmo entendimento da política, né? Tipo assim, sempre tiveram em cima do muro, e quando cai sempre para a esquerda, eu fico de fora. Você acha que os dois caem para a esquerda? Olha, o Hélito tem feito um bom trabalho agora. Ultimamente o Hélito tem feito um bom trabalho. No passado o Hélito sempre esteve junto com a esquerda, unido com a esquerda lá e tal. A gente sabe até que teve um do suplente dele que foi do PCdoB e tal, né? Mas naquela época ninguém sabia o que era direita ou esquerda, né? Então, assim, todo mundo... Estava começando, foi 2018, né? Acho que era... Eu acho que no início, foi quando ele disputou o governo. Todo mundo tem oportunidade de mudar, né? O maior evangelista do mundo, né, um dia perseguiu a igreja, inclusive matando e colocando na prisão homens, mulheres e crianças que pensavam que Jesus Cristo, que entendiam a mensagem de Jesus, que foi Paulo, né? Na época ele era Saulo e se tornou Paulo. Então esse é um grande exemplo de que o homem pode sim mudar. Eu acho benéfico quando a pessoa muda, né? E vejo o Wellington assim. O Otaviano Pivetta do mesmo jeito. Lá atrás, inclusive, disse que o Bolsonaro não era capaz de criar uma galinha, que não tinha capacidade de administrar o país, podia ser um palhaço, mas não o presidente do país. Pode ter mudado também, né? A gente vê hoje uma aproximação diferente, uma fala diferente, um posicionamento diferente, né? Mas são duas figuras antigas da política mato-grossense, né? Eu almejaria ter um nome, né? A grande questão é que os nomes que estão postos são esses aí, não tem outra alternativa, né? Então, essa parte eu vou deixar eles decidirem lá. O que eles decidirem, para mim, tá bom. E na visão do senhor, e pelo que o senhor sabe, o que fez o Balbinotti desistir dessa pré-candidatura, de caminhar para a construção desse projeto? A gente ouviu tantas histórias. E todas elas são só ilações. O Balbinotti é um cara espetacular. Eu acho que o estado do Mato Grosso perde não tendo uma pessoa como o Balbinotti, assim como perdeu no passado não tendo uma pessoa como o Reinaldo Moraes, que eu atesto a idoneidade deles. Para mim, isso é tudo, né? Mas o Balbinotti nunca me falou. Então, se ele nunca me falou o motivo, eu não posso dizer para você o que eu acho que seja, até porque eu não acho nada, né? Ele nunca me falou. Então, e qualquer pessoa que tenha comentado, eu acho que é isso, eu acho que aquilo é só achismo mesmo, não tem uma percepção, porque ele não falou nada para ninguém. Simplesmente, ele disse que não iria concorrer porque ele decidiu isso e pronto. Então, até o momento... que a questão política é pesada também para quem tenta fazer alguma coisa diferente? Pode ser isso, pode ser uma série de coisas, mas eu acredito assim que ela é tão pesada que às vezes influencia na sua própria família, né? E geralmente um homem honrado, ele leva em consideração muito a opinião da sua família, né? Imagino isso, né? Também ele nunca me falou nada, repito. Então eu também não quero aqui fazer ilação, mas que é pesado nesse sentido é. E o senhor deve buscar a reeleição em 2026? Como que tá as conversas da formação de chapa no PL? Sim, então, eu não sei como é que tá, porque eu não participo da formação de chapa e tal, eu vou cuidar da minha pequena parte, né, que eu vou ser candidato à reeleição, né, eu vou me candidatar à reeleição, se a sociedade mato-grossense achar que eu mereço, né, vão me dar mais essa oportunidade, mas eu não participo da formação de chapa, nada, eu confio muito no Ananias, acho que o Ananias é um cara espetacular para fazer isso, né, no passado já me arrependi de não ter aceitado algumas opiniões dele.
Então acho que ele vai fazer muito bem feito. Essa questão de não participação dessas discussões é uma questão pessoal do senhor ou porque não o convidam? Não, eu acho que é uma questão pessoal minha, porque eu nunca entrei numa festa de bicão. Então, obviamente, se não me chamar, eu não vou. Né? Não, mas Então, então falta o convite, é né? as Falta duas convite. coisas. É as duas coisas. Mas eu acho bom assim, eu não tô achando ruim, eu acho bom. Porque daí eu tenho essa liberdade, entendeu? E eu também, eu acho que falo demais, às vezes eu opino demais, às vezes eu vou brigar lá dentro. Então eu acho bom isso aqui. Não tô reclamando, não. Mas, por exemplo, por conta disso, tem uma candidatura federal que você defende, que é do professor Haroldo, que Sim, acabou defendo. meio que sendo deixado de fora aí da última reunião que eles fizeram, né? Pois é, depois o Ananias me ligou, ele falou que não teve reunião nenhuma, que ele ia fazer o que ele tinha me prometido é que ele faria no começo do ano uma pesquisa, né? E quem tivesse bem colocado, ele ia dar oportunidade. Eu tenho certeza que se fizer pesquisa na capital, o professor Haroldo vai estar bem colocado, não tenho dúvida disso, qualquer um sabe disso, né? Mas eu estou confiando nessa palavra dele. Daí me falaram dessa reunião. Aí, você foi no almoço? Eu falei, pô, só perdi a comida, porque eu não sabia que tinha esse almoço, não. Isso foi um churrasco. Pois é, eu não soube do churrasco. Mas o Ananias me falou que não, que era outra coisa, que não teve nada a ver com aquela... Até ele me falou, porque daí saiu uma lista, né? Ele falou que não foi o partido que fez, inclusive ele deu uma declaração dizendo que não foi o partido que fez. Eu confio no Ananias, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade aí. Me parece que também parece que está virando aí algumas outras páginas, me falaram, não sei se é verdade, não conversei também, mas me falaram que parece que o Assis não vai sair do União, né? Nós queríamos muito que o Assis viesse, eu acho que o Assis é um cara dos nossos, né? Mas onde ele estiver também vai ter sempre a nossa admiração, me parece, né? Não sei se é verdade isso ou não falei com ele, mas se isso acontecer, sobra uma vaga também no PL, né? Até no União Brasil também fala de que ele não conversou, né? O próprio governador falou Ninguém sabe direito o que vai acontecer. O governador falou, olha, ele não falou, mas a gente já não conta muito com ele aqui. Parece que ele tá acertado com o PL. Esperando o momento certo. Para nós é muito bom. Se ele vier, eu quero que ele venha também. Eu acho que é um cara espetacular, né? Eu só tô dizendo que eu escutei por aí. Deputado, eu quero falar sobre, voltar a falar sobre a Assembleia Legislativa, que a gente já até passou o nosso tempo aqui, mas quero falar rapidamente. O senhor tem uma trajetória, né, como a gente já falou aqui, muito marcada por valores familiares, mas também recentemente marcada por uma tragédia pessoal que foi a morte da sua filha, a Raquel Catani, né, vítima de feminicídio. Gostaria de saber em que medida esse episódio mudou a sua perspectiva legislativa sobre segurança pública, políticas estaduais de proteção às vítimas ou medidas protetivas. O que isso impactou nisso, na questão do deputado estadual? A única coisa que isso mudou para mim foi um grande sentimento da gente ser impotente em algumas pautas. Por exemplo, eu sou armamentista, sempre fui, né? E eu criei um projeto de lei na Assembleia Legislativa que ele não dá porte de arma para mulher, mas ele faz o reconhecimento, segundo o estatuto, o famigerado Estatuto do Desarmamento, né? Quem tem reconhecimento de efetiva necessidade de proteção, ele pode depois, dentro da legislação, buscar o porte de arma. Então eu fiz um projeto para reconhecer a efetiva necessidade de uma mulher com medida protetiva para que ela possa buscar o porte de arma e adquirir sua arma, né? Eu tenho certeza absoluta. A minha filha, ela foi morta por um canivete, uma arma curta, lisa, né? Por isso que foram tantas facadas também. Eu tenho certeza absoluta, se ela tivesse o direito de estar portando uma arma, né, ela não estaria morta hoje, né? E aí o meu sentimento de que isso não anda na Assembleia Legislativa. E quando anda, que nem agora, que passou pela CCJ, foi aprovada em primeiro, porque foi só na comissão de mérito, agora na CCJ ela está com um parecer contrário. Como é possível você falar em combater o feminicídio, ou dar segurança para a mulher, ou que a mulher possa se proteger, ou se autoproteger, né? Se você, quando tem um projeto de lei desse, dá parecer contrário na CCJ, que é o principal órgão de aprovação ou não dos projetos da Assembleia Legislativa, né? Tem uma questão de competência da Assembleia Legislativa de poder tratar desse tema? Não é essa a questão. Não é essa a questão, até porque nós não estamos falando de porte de arma, nem de legalidade de armamento, nem nada disso. Estamos falando de reconhecer. Simplesmente falar assim, não, você está correndo risco porque o cara quer te matar, então você vai ter o direito de ir buscar o seu porte de arma dentro da legislação que está aí. Entendeu? Só isso, reconhecendo. Nós estamos reconhecendo que a mulher pode, que se ela quiser, buscar o seu direito de autodefesa. Cara, imagina só uma mulher, né, que nem a Raquel, já que você citou da Raquel, vamos falar da Raquel. A Raquel morava lá num sítio no Pontal do Marape, a 160 quilômetros longe da sede do município.
Ela podia ter botão de pânico, ela podia ter o celular conectado a vários vizinhos, só um vizinho para até chegar para socorrer ela já ia demorar o tempo suficiente para o cara fazer essa atrocidade. Entendeu? Não tem o que poderia salvá-la, a não ser a autodefesa. Entendeu? Então, assim, e muitas mulheres estão nessa situação. Mas, deputado, aí eu fico pensando que, apesar do porte de arma ser bem restrito, a posse não é tão restrita e até em propriedades rurais tem um pouquinho mais de elasticidade para você Graças ao poder ter, Bolsonaro, né? para você poder ter uma arma. Então, já não há uma alternativa legal para você ter essa arma em casa, ter essa arma em propriedades rurais, por exemplo, que poderia propiciar essa autodefesa, até porque a maioria desses crimes acontece em casa, né? Uhum, sim, e passa pelo reconhecimento da necessidade. Esse seu direito legal passa pelo direito da necessidade. Você pode comprar uma arma é uma coisa, isso é a posse, né? Você portar uma arma é outra, porque não adianta nada também, nessa mesma situação, se a Raquel tivesse uma arma, por exemplo, né? Ou eu tenho arma, registrada em meu nome, a mãe dela tem arma. Estavam lá guardada onde manda a lei, né? Longe do alcance de criança, escondido e tal, dentro de um cofre quando tem e tal. Então, existem todas essas normativas aí. Isso não adianta nada, entendeu? A pessoa tem que ter o direito de portar essa arma. É isso que essa lei De faz. estar com ela na cintura. Exatamente. Entendeu? Que é só puxar e se defender, né? E, obviamente, a vítima não seria ela. O senhor acredita que projetos como esse resolveria a questão dos feminicídios Não. de casos? O Não. que é preciso fazer além disso? Não, ele não resolveria, né? Essa questão é diferente. Por exemplo, por isso nós criamos a comissão para tentar estudar isso. Essa questão é diferente. Essa questão ela tem a ver com estrutura familiar, né? Que não é fácil de se resolver, porque nós vivemos hoje num mundo onde essa estrutura está sendo jogada na lata do lixo, né? Em todas as instituições que você vê. E depois querem que a família seja estruturada quando você não dá essa estrutura, principalmente dentro da sala de aula, né? Ou para nossas crianças, nossos jovens, ou nas festas, ou enfim, aonde existe a sociedade, né? Nós precisamos mudar essa visão aí para poder tentar resolver, né? Agora, ela não resolve o problema do feminicídio. Até hoje, eu não vejo uma ação que possa resolver a questão do feminicídio, mas eu vejo uma ação que possa resguardar a vítima, entendeu? Dar uma oportunidade para ela de pelo menos estar em igual tamanho com o seu agressor. Quando o senhor fala de estrutura familiar, desestruturação familiar que causa isso, né? Que poderia ser a causa, o que de fato é a desestruturação familiar, na visão do senhor? Sim, né, a desestruturação familiar seria quando você tem pessoas dizendo, por exemplo, que a minha filha com 11 anos de idade pode, em época de carnaval, na escola, receber uma camisinha para ela, porque ela pode praticar sexo. Mas Né? como que isso desemboca no feminicídio? Aham. Isso está sexualizando essas crianças precocemente, entendeu? E banalizando uma ação que é estritamente familiar. Que o sexo nunca foi pecado. Ele é uma coisa boa. E é uma das melhores coisas que a gente sabe. Agora você tem que fazer da maneira correta. As crianças têm que começar a aprender da maneira correta. Quando se dá uma camisinha para uma menina, quando se faz isso, por exemplo, no postinho de saúde, ou onde quer que seja, para que serve aquela ferramenta? Só tem um objetivo. Você está incentivando ela a fazer o quê? O que você está se incentivando a fazer? Aquela visão que a menina tinha de ter o seu príncipe encantado, entendeu? Que hoje é quase que uma ofensa quando se fala isso. Querem mudar até a história da Branca de Neve ou da Bela Adormecida, né? Aquela visão de que o rapaz tem que respeitar a menina, tem que cuidar dela porque ela vai ser a mãe dos filhos dele, que ele tem que amar ela. Aquela questão que a Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida em morte de cruz por ela. Entendeu? Essas visões estão sendo tiradas da sociedade. Eu entendi Isso desestrutura a família. E lá na frente vai ter consequências. Eu entendo o seu ponto. E não é ponto. só o feminicídio. Por exemplo, uma mulher, semana passada, em São Paulo, também tacou fogo no marido dela, na frente da filha dela. Entendeu? E isso é uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, um homem, ele não pode verificar, pagar como é que fala? Um detetive para seguir a mulher dele, por exemplo, né? Não pode. Se ele fizer isso, isso é importunação, isso é assédio, tem um nome lá que eu não me lembro aqui. Mas a mulher pode, entendeu? Então são coisas diferentes. Isso está mudando a estrutura da sociedade, entendeu? Tem coisas que nós temos que começar a entender. Nós temos que entender como que acontece para a gente poder evitar. Eu entendo o seu ponto quando você fala da questão da sexualização infantil, por mais que eu acho que educação sexual não se trata de sexualização. Eu também mas acho. eu não entendi
como é que isso desemboca no feminicídio, no caso de um homem matar uma mulher? Essa parte eu não consegui fazer ali a conexão. A conexão é a seguinte: quando você tem uma família estruturada, é quando você tem um homem, uma mulher, seus filhos, e essa casa está muito bem. Nada consegue abalar aquela família, porque o homem, ele tem, como pai de família, ele está protegido pela família como um todo. A mulher está totalmente protegida, ela tem tudo que ela precisa dentro da família dela, entendeu? Quando ela tem seus 10, 11, 12 anos e ela começa a aprender que ela pode se relacionar com todo mundo, da maneira que ela quiser, do jeito que ela quiser e que nada vai acontecer com ela, isso começa a afetar o dia que ela tiver o seu relacionamento sério, que ela for casar. Assim também como o homem, né? Veja você, eu perdi uma filha nessa história, né? Se eu tivesse perdido um filho, você acha que minha dor seria diferente? É a mesma coisa. Um filho é um filho. Não importa se ele é menino ou menina, entendeu? Então nós temos que ensinar essas crianças desde pequeno, ao invés de ensinar essa sexualização que destrói a família no futuro, nós temos que ensinar o diferente. Nós temos que ensinar elas que ela tem que ser respeitosa, que o rapaz tem que ser respeitoso, que ele tem que amar essas moças, que ele não pode se insurgir contra elas, que ele tem que ter respeito com elas, que ele tem que respeitar ela até o último momento. Entendeu? Essas coisas que não são levadas para dentro da sala de aula. Pelo contrário, são levadas coisas para destruir esse tipo de pensamento. Deputado, o que a gente pode esperar da comissão, né, da especial que foi criada, aí o senhor preside, até mesmo depois de uma discussão sobre a criação de uma CPI e de uma disputa com a deputada Edna Sampaio? O que a gente pode esperar e o que vai ser de fato debatido dentro dessa comissão? Toda a sociedade pode esperar uma coisa: imparcialidade total quanto ao levantamento do que realmente pode causar essa atrocidade. Isso eu dou minha palavra, que nós não vamos aqui de forma nenhuma levar para um lado pessoal, né, pelo que aconteceu conosco, ou para um lado ideológico. Pelo contrário, nós vamos chamar a mesa de negociação e para poder estudar e entender todos os órgãos ligados a essa questão, principalmente agora, a próxima reunião, eu já determinei que nós vamos buscar todas as forças de segurança do Estado para entender o que acontece lá, e o que aconteceu lá e o que foi feito lá e por que não deu certo, né? Nós vamos chamar para a mesa de negociação também estados onde o feminicídio é muito baixo, né? Assim como nós temos aqui o estado do Mato Grosso sendo o mais alto, nós temos também estados onde é o mais baixo. Por que lá está baixo? Qual a política que acontece lá que nós não estamos fazendo aqui? E onde nós estamos errando aqui? Nós vamos fazer um levantamento geral do quadro do estado do Mato Grosso sobre esse tema, né? E aí eu quero aqui fazer alguns elogios, principalmente ao deputado Avalone, né, que é o relator, já chamei ele para ser o relator por causa disso, né, do deputado Gilmar Dalboso, está muito empenhado também, da deputada Janaína, né, que tem se empenhado e nos ajudado, do presidente da casa, né, para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho, vai nos dar liberdade para isso, de levantamento de por que o estado do Mato Grosso é o campeão em feminicídio. E nós vamos fazer isso com imparcialidade para descobrir realmente qual é a situação e o que a gente precisa fazer para evitar esse tipo de coisa. Porque tem que ser evitado, entende? Não é um crime que você tem que ser corrigido. Por exemplo, um assassinato, você vai ter uma pena mais dura, alguém vai pensar 2 vezes para assassinar. Um roubo, a pessoa vai pensar 2 vezes para roubar, porque é uma escolha que o cara faz. O feminicídio, ele é diferente. É isso que eu estou tentando dizer aqui quando você fala o que leva... O feminicídio é uma coisa diferente. Veja bem, 90% dos casos de feminicídio, o cara que comete isso, ele não é uma pessoa com antecedentes criminais. Ele é um cara amado pela própria pessoa que ele tá matando. Ele é um cara que ele ama a pessoa que ele está matando. Ele mata os próprios filhos. Em outras situações, ele mata os filhos, mata a mulher e se mata. Você acha que um cara desse vai ter Esse medo? amor é questionado, né? Não. Pode ser questionado. Não, cara, eu tô falando pra você, por exemplo, o Romero era o nosso 4º filho. É esse tipo de amor que eu tô dizendo. Entendeu? Ele era de dentro da minha casa. Ele era da minha família. Entende? Você está ali convivendo com o cara o tempo todo. Entendeu? É o pai dos meus netos. Eu torcia para não ser ele. Por quê? É muito pior sendo ele. Perde a filha e o filho. É difícil. Então, como que se evita isso? Entendeu? Esse é o ponto que nós temos que chegar. Como que você evita que isso aconteça? Como que você pode prever que isso aconteça? Entendeu? E tem casos que é imediato, é de repente. Aconteceu uma coisa lá, o cara vira a chave e vai lá e faz. E lógico que uma mulher não tem como resistir a um homem numa batalha. Não tem como. A mulher,
A gente sabe disso, né? Por mais que os direitos têm que serem iguais, inclusive hoje tem direitos até que a mulher tem que o homem não tem, concordo com todos eles e eu acho que tem que ter cada vez mais e a gente tem... Agora, você é igual em direitos, mas dizer que um corpo masculino e um feminino é igual, isso é uma utopia. Em questão de força, em questão de violência, né? A mente é diferente, o espírito é diferente, né? Então, essas coisas nós temos que compreender. Porque eu não estou aqui nem dando minha opinião, estou dizendo que essas coisas nós temos que compreender como que elas podem chegar nesse ápice aí para poder resolver. Enquanto nós não compreendermos, não consegue resolver. Ótimo, deputado. Jardel, tem mais alguma? A última pergunta? Não, Podemos encerrar? Até tinha várias, mas já estouramos Infelizmente, bastante já o estouramos tempo. o tempo, Fica né? para uma próxima. Exato, fica aí com a oportunidade de um próximo convite, de um próximo episódio. Deputado Gilberto Catani, muito obrigado por ter vindo aqui, conversado com os nossos espectadores nessa mais de uma hora. E como a gente disse, o espaço segue aberto aqui para uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês aqui e a todos que nos suportaram aí do outro lado. Um forte abraço. Jardel, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado a você, até a próxima. Obrigado, deputado. Obrigado, Jardel. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, é só pesquisar @olhardiretoOficial. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.